Glória a Deus, queridos. Que bom. Vamos dar seguimento, portanto, aos estudos que fazemos todas as quartas-feiras. Agora estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos precisamente no capítulo 4, né? Então vou fazer novamente com vocês a mesma leitura da semana passada para a gente poder dar o seguimento. Capítulo 4 de Efésios, versículos 25 até o capítulo 5, versículo 2. Toda essa porção, diz assim o texto: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Glória a Deus. Queridos, importante lembrar aos irmãos que o tema central dessa epístola é o tema da unidade. É difícil encontrar, talvez, um olhar tão preciso quanto este, de conseguir identificar todo o sentimento dessa epístola, identificar o espírito dessa epístola numa só palavra: unidade. Ao ler vários comentários bíblicos, você percebe que os vários autores, eles dão vários enfoques, apresentam vários temas da epístola. Mas por que nós, ao lermos essa epístola, consideramos que o tema central seja a unidade? Ora, porque percebemos que todo o escopo dessa epístola, seja o falar introdutório, que consta ali dos 3 primeiros capítulos de Efésios, o que nós já dissemos e que nós chamamos, ou que se chama de ortodoxia, a apresentação da sã doutrina, e tanto quanto a parte final, os 3 últimos capítulos, que é a parte prática da epístola, que se chama ortopraxia. Essas duas porções, esses dois lados, eles se estruturam na ideia de unidade que se inicia logo aqui no capítulo 4 de Isaías. Se alguém perguntasse, olha, por que a unidade é o tema dessa epístola? Porque se observar no capítulo 1, tem-se ali o apóstolo Paulo desenvolvendo a ideia do supremo propósito de Deus. Se você ler o capítulo 2, você vê o apóstolo Paulo ali discorrendo a questão da obra de redenção, como que nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Cristo Jesus, por meio da sua morte na cruz do Calvário. Se lermos o capítulo 3, vamos encontrar o mistério revelado, o Evangelho enquanto um mistério que estiver oculto dos séculos e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. Aí o capítulo 4 fala sobre a unidade. O capítulo 5 fala sobre aqui a relação dos frutos que nós devemos praticar enquanto filhos da luz. Fala dos relacionamentos, marido e esposa. O capítulo 6 continua falando sobre pais e filhos, e vai adentrando falando sobre servos e senhores. Fala sobre a armadura de Deus. Então, como é que vocês conseguiram encontrar aqui esse eixo central de unidade, ou da unidade, enquanto o esteio dessa epístola? Ora, é porque todo o propósito de Deus, apresentado no capítulo 1, e a própria obra de redenção, eles buscam
o cumprimento na unidade de todos os filhos de Deus. Isso porque quando se fala em unidade, se fala em reconciliação, se fala em corações reconciliados, se fala no cultivo e no nascimento no coração de todos nós de um profundo sentimento fraterno de uns para com os outros. Somente quando o homem chega nesse ponto de desenvolver tamanho amor e tamanha compreensão acerca de Deus, acerca da criação, acerca do próximo, e ele passa agora a viver em unidade com toda a criação de Deus, é que se pode falar que o tal homem está redimido. É que se pode falar que o tal homem agora ele está em condições de que nele se realize o supremo propósito de Deus. De modo que somente quando o homem alcança essa unidade, que é um estado de um despertamento para a compreensão de que o homem é parte do todo, e de que somente no todo o homem encontra o seu significado, encontra a sua plenitude, e portanto ele agora se coloca em unidade com o todo da criação, é que agora ele pode andar, ele pode caminhar, ele pode proceder, ele pode se relacionar como um filho da luz, na prática do amor, na prática da unidade. Então não podemos perder de vista a ideia central de unidade que essa carta nos propõe. Por isso que quando o apóstolo Paulo então entra para a segunda parte da epístola, ele vai nos propor 3 parábolas, ou melhor, desculpe-me, ou que sejam 3 metáforas. Ele vai falar sobre o corpo de Cristo no capítulo 4. Ele vai falar sobre Cristo e a igreja, ou que seja a relação marido e esposa. Ele vai falar sobre um casamento, não é? No capítulo 5. E então ele vai falar também sobre um exército no capítulo 6. Ou seja, vai falar de um corpo para Cristo, de uma noiva para Cristo e de um exército para Cristo. Essas 3 metáforas exprimem fortemente a ideia de unidade. Não se pode haver um corpo sem unidade. E aí o apelo do apóstolo Paulo é que você olhe para o seu próprio corpo humano como sendo o símbolo, né? O símbolo usado de unidade para apontar para o simbolizado, que seria agora o corpo de Cristo. Ou seja, para você entender o que é a unidade do corpo de Cristo, precisa urgentemente olhar para a unidade do corpo humano. O corpo humano é o símbolo. O corpo de Cristo é o simbolizado. Então imagine você tem um corpo, teoricamente falando, sadio, conforme criado por Deus, em perfeita saúde, e você tem aí, a começar das células, ou mesmo das partículas menores que formam a célula, passando para os tecidos, que é um aglomerado de células, e os tecidos que vão formar, portanto, agora, os órgãos, e o conjunto de órgãos que formam os sistemas, até que então nós olhamos agora e vemos aí um complexo harmônico de unidade. É o ser humano. Mas nenhuma pequena parte do seu corpo vive em função de si mesma. Nenhuma parte. A partir do momento que qualquer parte do seu corpo, por menor que seja, começar a viver para si, você tem aí uma doença, você tem uma enfermidade. Você entrou num desequilíbrio das partes que compõem o teu ser, e esse desequilíbrio certamente vai ser denominado por o nome de uma enfermidade. Então, todas as partes do seu corpo, todas as células do seu corpo, todos os tecidos, todos os órgãos, todos os sistemas, tudo vive em função de um conjunto. Um conjunto que se pode denominar uma pessoa. Não é? Então, o que se pensa sobre saúde? Ora, que você tem um sistema nervoso saudável, que você tem um sistema digestório saudável, que você tem um sistema circulatório saudável, que você tenha um sistema excretor saudável, que você tenha um sistema reprodutor saudável, não é? Você tenha o seu sistema de mobilidade saudável.
Então, se diz de alguém saudável quando todo o seu corpo, todas as suas partes, todos os membros do seu corpo estão em perfeita função, e essa função é sempre em prol do todo, nunca em prol de si. Nenhuma parte, nenhum membro do corpo humano e perfeitamente são, vive para si. Não existe a ideia de egoísmo. Só existe o quê? Só existe altruísmo. Como dizíamos na semana passada, né? Seus olhos guiam todo o seu corpo. Seus ouvidos, suas mãos, seus pés, o fígado, o baço, rim, coração, tripa, tudo vive em função do todo. Diferentemente, o que nós vemos na humanidade. Quando Deus criou a humanidade, Deus criou um homem, somente um homem. Criou um homem. Para que não quebrasse a unidade desse ser criado, Deus tirou a mulher do próprio homem, a mulher enquanto extensão do homem, para que pudesse manter o quê? A unidade. De tal modo que em Gênesis capítulo 5, versículo 2, é dito que Deus chamou macho e fêmea de Adão, no dia em que foram criados. Adão, portanto, é um, não são dois. Homem, mulher, macho e fêmea formam o que se conhece, se entende por humanidade. E agora, o modo como os muitos homens haveriam de vir à face da terra era por meio da reprodução. Esse casal deveria crescer. E esse casal deveria se multiplicar. Não multiplicar alguma coisa, mas multiplicar-se a si mesmo. Para que agora, ao nascerem os filhos também pudessem ser a continuação, a extensão, a expansão do um. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Humanidade, portanto, é um. Agora, entra nessa história da criação o problema do pecado. E aí não temos o que discutir teologia nesse aspecto, porque chame você isso de pecado, chame você isso de uma desordem, chame do que você quiser chamar. O fato é que a humanidade não é mais uma nas relações. Ela continua sendo uma essencialmente, porque todos os homens são feitos do mesmo sopro divino e da mesma matéria com a qual Deus criou o corpo humano. Mas no âmbito intelectual, no âmbito econômico, no âmbito da psique, no âmbito dos relacionamentos, os homens, o pecado entrou como uma forma de egoísmo. E aqui é importante, nesse ponto, nós conversarmos e pensarmos essa questão do pecado e a questão do egoísmo. Isso porque com a multiplicação das religiões, e são muitas as religiões, isso sem falar daquela religião que, sendo uma entre tantas, ela própria se dilacera em centenas de pedaços. Então a divisão não está somente entre as religiões, mas também está no seio de uma única religião, ou de cada uma das religiões, algumas mais concisas que outras. O cristianismo, pior do que todas, a mais fragmentada. Não é? Mas o fato é que, em razão da multiplicação das religiões, e para que nós sejamos mais precisos, o surgimento de muitas religiões são o surgimento de muitos pensamentos filosóficos, e pensamentos teosóficos, e pensamentos teológicos, tendo sempre o teo como centro da discussão. Ou seja, cada um olha Deus de um modo, de uma percepção, e apesar de existirem coisas comuns em todas as religiões, quando falamos sobre o pecado, nós batemos contra um grande problema. O problema de como os homens interpretam a ideia de pecado. Porque cada grupo, cada religião, cada facção vai inventando as suas próprias regras. Então, você imagine que já houve quem dissesse, por exemplo,
que a mulher não poderia depilar as suas axilas. Então, porque chamava isso de pecado. É uma coisa assim meio, como é que fala? Meio, qual é a palavra que eu vou usar aqui? É meio esquisito, né? Meio estranho. Mas o fato é que houve quem ensinasse, e houve quem praticasse, e houve quem acreditasse. Não é? Há quem diga que comer carne é pecado. Não porque mata-se o animal, porque até poderia se entender, mas não, é porque diz que a carne faz mal para o templo do Espírito Santo, que é o corpo humano. Comer pimenta, tomar café, Coca-Cola, pecado. Cortar cabelo, usar barba, né? E assim, é uma infinidade de coisas. E com o tempo eles vão mudando, abandonam alguns pecados que já não são mais pecados, criam outros pecados, e assim eles vão criando. E nós que temos uma intenção de tratar o nosso coração para nós voltarmos a Deus de fato e de verdade, nós precisamos compreender essa ideia do problema do pecado. Ora, o pecado, a palavra pecado, não existe essa palavra na Bíblia hebraica e nem na Bíblia grega. Só tem na sua Bíblia. Então está errado? Não, está certo enquanto uma tradução. Traduziram a palavra que estava lá para pecado. Agora, é certo que a palavra pecado, quando soa aos seus ouvidos, te remete um tanto de informações que você recebeu ao longo da vida. Isso é pecado. Então, essa noite vamos falar sobre o pecado. Aí você já imagina um tanto de coisas que poderia ser pecado. Mas quando se ler da Escritura nas línguas originais, vamos falar do grego em particular, que é a língua oficial do Novo Testamento, se diz hamartia. A palavra grega, hamartia. E qualquer grego, independentemente de ser, digamos, cristão ou não, se você conseguir resgatar um dicionário grego comum, que não seja bíblico, e procurar a palavra hamartia, está lá o significado simples: errar o alvo. Ou seja, comete-se pecado sempre que se erra o alvo da sua existência. Ou seja, o homem foi criado para, essa é a grande questão. Todo ser humano ele foi criado, aí você pode imaginar a figura, a metáfora de uma flecha e de um flecheiro. O homem é tanto a flecha quanto o flecheiro. É você o flecheiro que vai lançar a sua própria existência, você enquanto flecha, para o alvo. E esse alvo está muito claro, revelado nas Escrituras. Aí tem que ter uma compreensão muito clara para falar o que Paulo disse. Que toda a lei e os profetas, o Antigo Testamento, pense comigo, que quando você lê, você vai encontrar uma infinidade de mandamentos, de estatutos que não tem mais fim. Mas Paulo, quando chega no Novo Testamento, ele diz que toda a lei e os profetas se resumem em o amor. Olha que simplicidade. Então você foi criado para amar. Amar é fazer o bem para o outro. Não é fazer o bem para o outro visando o bem que você poderá receber. Aí é barganha. Aí é malandragem, né? Malandragem. É fazer o bem pelo outro que é. Então o bem é você cuidar da criação, querer o bem do outro e viver em função uns dos outros, como quem procura guardar, proteger, alimentar. Então, e foi o que também um dos chefes da sinagoga, um cara da lei lá, ele perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. Ora, se é o maior mandamento, o que você entende por maior mandamento? Maior porque tem mais palavras ou porque tem maior importância? Maior pela sua importância. Então,
e se é maior pela sua importância, é ele que define todos os demais mandamentos. Porque ele é o cabeça, né? É o sumo mandamento. É o caput de todos, que vai governar todos os demais mandamentos e estatutos. Jesus respondeu: o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo é amar ao seu próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei. Então, observa que, quando se fala, portanto, do pecado, falei que a humanidade, ela é essencialmente uma, foi criada como uma única essência, daí o próprio... as pessoas ficam até criticando, tem pessoas que criticam, sobretudo ateu, pessoas um pouco mais estudadas, mais tidas por muita gente, ficam criticando, como é que pode a Bíblia mostrar Deus criando o homem do pó da terra, sopra na narina, tira uma costela, faz uma mulher. Criticam essa literatura. Ora, mas só critica essa literatura e a acha pobre, ou acha que não é verossímil, simplesmente porque não entende. Porque a Bíblia não quer dizer que Deus teria descido a um rio. Imagina Deus descendo à beira de um rio. Não existe essa ideia. Isso é ideia humana. Mas por que assim está escrito e descrito? Ora, para que você compreenda alguns princípios. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, a criação do homem e da mulher, é para nos revelar, nos mostrar o princípio da unidade. Unidade biológica, unidade essencial, unidade de origem. Só que quando entra o pecado, esse pecado, ele pode ser definido como egoísmo. Assim como o acerto do alvo é o amor, o contrário do amor é o egoísmo, que leva agora os homens a toda sorte de facção. Todos os problemas que nós temos é o problema da quebra da unidade. E aí nós vamos atrás agora de várias justificativas, seja no âmbito religioso, no âmbito da lógica, mas vamos agora querer justificar por que as coisas são como são. Então nós devemos recuperar o entendimento bíblico da unidade. Unidade é o propósito final de Deus. Querem a prova? Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Quando o apóstolo diz acerca da consumação de todas as coisas. Quando Deus houver concluído toda a sua obra de redenção. Quando chegarmos no final dessa história decadente, agora uma história que vai ser totalmente redimida pelo Cristo de Deus, o que é dito? Que na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, olha atenção, todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, convergirão para o Cristo de Deus. Cristo enquanto o centro de todas as coisas, enquanto a força centrípeta que atrai e traz para si todos os elementos que dele se dispersaram. Porque se tudo foi criado nele, por que se dispersaram? Essa dispersão é o egoísmo, essa dispersão é o pecado que nos afasta de Deus, nos faz inimigo da criação de Deus e nos faz adversários uns dos outros na luta pela nossa sobrevivência aqui na terra. Então, precisamos resgatar essa ideia. Então, Deus tem um supremo propósito, capítulo 1 de Efésios. Por causa do pecado, Cristo intervém com a obra de redenção. Paulo mostra no capítulo 2 a cruz como centro, da força centrípeta que traz a todos os que estavam longe, os que estavam perto. Aqueles que estavam separados pela parede da separação, pela lei, pela religião, pela etnia, todos são atraídos e trazidos para a cruz, onde na cruz todos formam agora um só corpo com Deus. Olha que maravilha. E o capítulo 3 de Efésios fala que essa ideia de que todos são feitos um em Deus era um mistério oculto. Por isso que o tema dessa carta é a unidade.
Porque toda ela vai convergir para esse ponto de encontro. A cruz é o ponto de encontro de Deus com os homens. E só há redenção nesse epicentro, na junção dos dois travessões. E nesse ponto, portanto, intercessório, onde está o Cristo crucificado, nós todos somos chamados e convidados a nos unir a Ele nesse ponto. Esse ponto de encontro à unidade. Por isso agora Paulo vai dizer, o corpo de Cristo tem que ter essa unidade. Ele vai dizer então, que a noiva de Cristo terá de ter esta unidade. E o exército de Cristo terá de ter essa unidade. Que maravilha, não? Essas três metáforas. No capítulo 4, Paulo fala sobre a primeira metáfora, que é o corpo de Cristo. E aí nós estamos trabalhando alguns aspectos práticos dessa unidade. Porque falar de unidade em termos religiosos é fácil. Por que é fácil falar em termos religiosos? Porque se tem um lugar onde não se pensa, é na religião. Porque, infelizmente, dissociaram a ideia da fé e a razão. Então, se você pensa, não pode ter fé. Ó. E se você tem fé, você não pode pensar. Então, ficou estabelecido. A religião fez isso. De que quem vai para uma religião, ele tem que ter fé. Ele não pode perguntar. Ele não pode questionar. Ele não pode compreender os processos. Não é? Olha a situação. E aí a religião diz que é assim, assim, você vai seguindo. Somente isso. Então, nós estamos aqui resgatando a ideia. Aí quando você pergunta assim para a pessoa, aí, porque a pessoa então não pergunta, ela também não reflete, ela também não pensa. Aí o que acontece? Ela passa a sua vida inteira cometendo toda sorte de práticas pecaminosas, mas que não são condenadas pela religião. Desde que o religioso cumpra com o estatuto da religião A, ou da religião B, ou da religião C, está tudo bem. É por isso que você vai encontrar no meio religioso tanta divisão, tanta luta, tanta guerra, tanta batalha. E você não vê resultado. Vida cristã sem resultado. E nós, desse ministério, estamos lutando já há algum tempo por resultados. Nós precisamos de ter o fruto. Porque quem planta precisa de colher o fruto. E nós queremos colher o fruto do Evangelho. Precisamos colher o fruto. Mas para colhermos o fruto, nós temos que sentar, não no sentido físico, literal, mas nos aquietar e começarmos a pensar o Evangelho e a pensar o nosso coração. Então Paulo, quando entra na questão prática da unidade, para estabelecer os fundamentos do corpo de Cristo, ele vai dizendo, a partir do versículo que nós começamos aqui, 25, ele fala sobre o problema da mentira. Perfeito? Não, a mentira é um problema grave. A mentira é em qualquer nível de relacionamento. Isso porque a mentira, ela sempre busca a vantagem. Algum tipo de vantagem. Por que eu mentiria para vocês? É a pergunta. Se antes de você mentir para alguém, ou se você já tem mentido e recorda dessa daquela mentira, você poderia fazer um exercício. Perguntar, vem cá, por que eu menti para essa pessoa? Procure buscar a origem, a causa, o impulso da mentira. O que deu o impulso, né? Qual foi a origem, a causa? Aí, se você for honesto consigo mesmo, começar a fazer essa sondagem, né? Começar a sondar a si mesmo em Cristo, na palavra e na oração, na contemplação, aí você vai observar que nós sempre temos alguma coisa a nos proteger. Estamos sempre nos preservando. A maioria das mentiras é autopreservação. Outras já é enganação para ganhar alguma vantagem. Não é? Outros querem manter alguma coisa, mas para manter, eu não posso ser verdadeiro. Aí vem a falsidade, o engano.
mas geralmente as mentiras menos perceptíveis são as da autoproteção. A imagem, você cria uma imagem. Afinal, nós estamos sempre muito preocupados em saber o que o outro pensa a nosso respeito. Estamos vendendo uma imagem todo dia. E a maioria das vezes a imagem que você vende não é verdade. Porque se você vender a sua própria imagem, ninguém compra. Não é? Ninguém compra. Pelo contrário, você vai ter muita gente para falar mal de você, porque você resolveu falar a verdade. Não é? Não quero dizer que você tem que sair por aí dizendo, eu sou isso mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é mais que você, nos relacionamentos, para que sejam verdadeiros, não pode haver mentira. Então Paulo trata que digamos aqui, ele coloca a mentira enquanto sendo um sintoma do nosso ego. Então ele está agora, não somente dizendo que o problema do pecado é o egoísmo, mas ele mostra como esse egoísmo se manifesta na forma de mentira, por exemplo. Ele continua dizendo que esse egoísmo também se manifesta na forma de uma ira, mas não somente uma ira, mas uma ira que se instaura no coração. Ou seja, quando a ira vem, você não planeja, você não, às vezes não tem o domínio do surgimento. Mas aí Paulo diz, mas não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Isso seria dar lugar ao diabo. Permitir que esse espírito de discórdia, esse impulso, né, da ira, da cólera, ele crie raízes profundas no seu coração. E ao estabelecer essas raízes, com uma pessoa irada com a outra, se essa ira não é resolvida, se o motivo que suscitou essa ira não é resolvido, essa ira ela acaba se consolidando na forma de um ressentimento. Você irou uma vez, aquele impulso violento, seu rosto avermelhou, suas mãos tremeram, você perdeu o controle da voz, da dicção, perdeu a noção da realidade, do dever, da responsabilidade do outro. Você, como diz aí, você ficou cego. Mas é a hora de você se lembrar. Você está sendo edificado na unidade do corpo. Puxa, a propósito. Propósito. Não vale a pena ser um cristão, no caso, se você quer ser um cristão autêntico, se você não estabelecer metas. Metas. Então, comece a perceber o problema da mentira, o problema da ira, né? E o problema dessa ira ser tratada rapidamente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, resolva a sua vida antes do pôr do sol. Peça perdão, reconheça que você é um tanto desequilibrado, né? Reconheça, porque não é possível que você, a partir de hoje, não vai ter mais ira. Talvez com o tempo você vai sendo trabalhado, né, e Cristo vai sendo formado de tal modo que a intensidade vai diminuindo, lógico, mas isso é um longo processo. O mais importante agora para nós, meros mortais na trajetória dessa vida, ainda tão frágeis, que você começa a pensar na urgência do tratamento daquela situação. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê lugar ao diabo, ele continua dizendo. Entendemos que diabo é um estado, é uma condição, é um espírito, não um espírito que fica andando com chifres, se escondendo atrás das portas. Não, mas é um espírito enquanto uma condição psíquica de divisão, de acusação, de adversidade, de oposição. Gente, como o mundo está cheio disso. Como o mundo está cheio disso.
As pessoas totalmente diabólicas, no sentido estrito da palavra. Diabólica no sentido específico da divisão causada no coração, do espírito de acusação, de ser adversário, de ser causador de confusão, de divisão, de separação. O contrário disso deveríamos ser, como diz Jesus no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados pacificadores. Puxa, aquele que está sempre pacificando, sempre reunindo, sempre juntando, não é? Sempre reconciliando, sempre trazendo, nunca espalhando. E isso é outro ponto, outro sintoma do nosso ego. Por que alguém fala mal do outro, critica o outro, aponta o outro? Por qual motivo? Alguém fala, não, a pessoa faz isso gratuitamente. Porque acontece muitas vezes de duas pessoas se envolverem num conflito, os dois, e aí um fala mal do outro. Até aí é compreensível porque eles estão inspirados num ódio, numa raiva pessoal. Sim? Você explica, você não justifica, mas não, eles falam mal um do outro porque os dois estão numa relação de oposição real. Agora, às vezes vem um terceiro que não tem nada a ver com aqueles dois ali, e agora ele vê aquela situação, e o terceiro que não tem nada a ver, sai conversando e multiplicando aquela conversa. Por que aquele terceiro que não está naquele conflito tem tal disposição? Alguém fala, não, essa é uma forma gratuita de falar mal. Não, não é gratuito não. Ninguém fala mal gratuitamente. Na verdade, ninguém faz nada gratuitamente. O ego não faz nada absolutamente de graça. Tudo tem que ter uma recompensa. Fala-se mal do outro. Entenda que eu entrei com a história do falar mal do outro como sendo a prática do espírito do diabo. É um espírito diabólico, de conflito, de divisão, de confusão, de acusação, de separação, de adversidade, baseado quando diz, não deis lugar ao diabo. Por que a pessoa, entre aspas, sai gratuitamente falando do outro? Não é gratuito. Na verdade, o ego precisa de sempre apontar alguém numa condição supostamente inferior a dele, para que ele tenha uma promoção de sua autossantidade, de sua pseudo-auto-justiça, de sua pseudo-auto-bondade. Vocês entendem? Então, a pessoa fala do outro para que os olhos de todos se voltem para a miséria alheia. E quando você contempla a miséria alheia que está exposta, a sua miséria fica oculta. E aí você se passa agora como alguém bondosa, justa, santa, fiel. Então, quando Paulo fala, não deis lugar ao diabo, é como que ele dissesse, olha, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Isso já está escrito lá em Provérbios, né? Salvo engano, capítulo 4. Guarde o seu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. O seu coração, ele não foi feito senão para amar e exercer fé. Não há outra função para o coração. O problema é que o nosso coração se tornou um poço de entulho, de todo tipo de sentimento ruim, maldade, inveja, mentira, impureza. E nós cristãos precisamos então o quê? Começar a limpar esse poço do nosso coração. Me lembrei agora de uma referência, de um texto lá do Antigo Testamento, em que Abraão havia dado alguns poços d'água para Isaac. Naquele tempo, quem tinha um poço d'água era geralmente alguém próspero, né? Alguém próspero. Ele tinha uma fonte de alimento, uma fonte de água. Então, somente as pessoas prósperas eram proprietárias, donas desses poços d'água. Lógico que ser dono de um poço d'água não é exatamente o poço, mas é de uma terra onde há água abundante. Por isso, a questão da
da riqueza, da prosperidade. Agora imagine só que a Bíblia diz então no Antigo Testamento, na história de Abraão e Isaac, que Abraão tinha dado muitos poços d'água para Isaac. Ou seja, muitas terras que tinha muita água. Então Isaac se tornou um homem muito próspero. Mas aí os inimigos de Isaac, vendo os poços com muita água, o que eles fizeram? A inveja no coração, vamos entupir esses poços d'água. Vamos entupir. Taca lixo, taca pedra, taca terra. Vamos entupir, que aí a gente vai ficar igual a eles, sem água. Ou ele igual a gente, sem água. E aí então, diz a Bíblia que os inimigos entupiam esses poços. E Isaac depois ia lá para poder desentulhar aquele poço, para que a água voltasse a fluir. Há um texto lindo lá em João capítulo 4, quando Jesus fala que do nosso interior haveria de fluir rios de águas vivas. E às vezes nós ficamos, Senhor, eu quero fluir esses rios de águas vivas. Eu quero ser uma fonte inesgotável, de onde, do meu interior, proceda essas águas que jorrem como rios para saciar a muitos. Queremos isso. Mas às vezes o nosso querer é um querer apenas religioso. Porque até na religião, o ego ele instrumentaliza a religião para a sua própria promoção. Quer ter o dom de cura para quê? Para curar as pessoas? Ou para que você seja o visto, aquele que cura as pessoas? Aplaudido, seguidores. Não é? Visitar o enfermo ali no secreto da sua casa não quer. Mas quer o poder, né? Para curar multidões, para que você seja aquela referência, aquele nome. Então, eu queria ter esses rios fluindo de dentro de mim. Por que não flui? Eu peço tanto. Será que o nosso coração, de onde procedem as saídas da vida, as fontes da vida, não está como um poço cheio de entulho? Como assim, pastor? Que entulho é esse? Maldade, inveja, mentira, impureza. Me ajuda aí. Hipocrisia. Pode ajudar aí, pessoal. Discórdia, facção, avareza. E daí por diante. Então, quando diz não deis lugar ao diabo, ou seja, o que é dar lugar ao diabo? Como é que esse diabo se instaura? De modo prático. Eu tenho 46 anos de idade, já vivi muito, não muito, mas já vivi mais da metade da minha vida, eu acredito. E eu nunca vi esse diabo andando por aí para eu poder fugir dele. Nunca vi. A pessoa mais velha aqui da nossa comunidade, hoje deve ser a irmã Júlia, eu imagino, dos presentes, né? Com 73 anos de idade. 75? 75. Já viu por aí o diabo andando? E como é que se pratica esse texto, não deis lugar ao diabo? Como é que se pratica? Quando eu falei que os religiosos não pensam, e não refletem, não filosofam, é porque eles não perguntam esse tipo de coisa. Olha, não dê lugar para o diabo, misericórdia, não dê lugar para o diabo. Mas, peraí, me mostre de modo prático, poxa, porque eu não quero dar lugar para o diabo. E como é que eu faço? Porque, como é que eu sei se eu estou dando lugar ou não? Aí eu já ouvi muito tipo de aplicação assim, tipo assim, você está num lugar, num ambiente, só você, um homem e uma mulher, você tem uma empresa, contratar a secretária, irmão, vigia, não dê lugar ao diabo. Não tem essa questão? Tudo bem, talvez tenha alguma relação, ou seja, não se exponha a situações as quais você pode não suportar, fugir da aparência do mal, né? Uma série de outras coisas. Mas não deis lugar ao diabo, me parece algo muito específico. Ao diabo. Ou seja, guarda o seu coração, porque é no coração que o diabo se instaura. Interessante que está todo mundo, a maioria das pessoas dizem que a pessoa fica endemoniada, né? Já ouviram isso?
Não estou contestando. Só que as pessoas, quando falam que alguém está endemoniadas, elas às vezes não discernem a diferença de demônio para diabo. Elas pensam que é o diabo que está nela. Não é? O diabo é um só, do ponto de vista da história, né? No plano histórico, o diabo enquanto pai da mentira, é o primeiro. Como é que ele pode entrar numa pessoa aqui e ao mesmo tempo ter outro endemoniado ali, se ele só pode entrar num? Ou seja, que ele pode entrar em vários? Ele é onipresente? Então, quem incorpora, supostamente falando, são os demônios, que são espíritos desencarnados, provavelmente não de humanos. Isso é uma questão muito discutível, mas também não tem muita importância. Acredito serem espíritos de seres pré-adâmicos, mas também não tem nenhuma importância se é pré-adâmico ou pós-adâmico. O fato é que fala-se dessa possibilidade. Eu acredito que de Cristo em diante, da morte e ressurreição de Jesus, não somente esse índice caiu muito, como essa possibilidade tornou-se um tanto remota. Isso é apenas um parecer meu, tá? Não tomem isso por doutrina, não. Eu digo isso uma vez que de Cristo, da sua ressurreição em diante, agora é dito, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, o governo agora do mundo está na posse jurídica, judicial, legal do Cristo de Deus. Ele diz, ide a todas as nações. Entrar nas nações e pregar o evangelho é uma questão da autoridade do Cristo ressurreto. Bem, mas independentemente disso, o fato é que as pessoas pensam que o diabo entra, o Lucifer. Eu já vi, inclusive, pessoas endemoniadas. Quem está aí? É o Lucifer. Gente, esse Lucifer, conforme vocês pintam tão grande, se ele fosse tão grande, tinha mais coisa para fazer. Eu acho. Ei. Hã? Ficar entrando no corpo de uma pessoa, para ficar... Só isso. Diabo é esse? Um diabo fraco. Quando entra, fica... Só isso. O diabo é mais diabo do que se imagina. Para mostrar tamanha sagacidade, diz, mas a serpente, a mais sagaz, perspicaz, inteligência. Então os crentes estão todo mundo achando que estão livres do diabo, e o diabo está no coração. Dos crentes, sim. Não porque é crente. Não porque seja crente que o diabo está no coração dele. Não é porque é crente. Se fosse assim, quem não fosse crente não deveria ter. Eu digo assim, no dos crentes também. Como é que eu posso demonstrar isso? Toda verdade tem que ser demonstrada. Se não for demonstrada, não pode ser verdade. Ora, a verdade, a demonstração é simples. Onde houver um coração que tenha qualquer manifestação de divisão, de separação, de adversidade, de oposição, é Satã. Simples. E não é feio a gente reconhecer isso. Pelo contrário, a nossa chance está no reconhecimento. Você reconhece, você tem a chance de uma possível mudança. Agora, se você acha que você é santo, Bem, o contrário de dar lugar ao diabo, comecei a falar na semana passada, o aspecto positivo, que faz o jogo com não dê lugar ao diabo, seria não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção, conforme está aqui no versículo 30. Como entristeceu o Espírito de Deus? De que maneira? De que maneira? Temos que entender isso de maneira prática. Ora, pela própria natureza, Deus nos criou o templo
do Espírito Santo. Engana-se quem pensa que só é templo do Espírito Santo os crentes. Engana-se. Lógico, nós temos que ter aqui um critério no âmbito da linguagem, né? Todos os homens têm Deus, têm o Espírito de Deus com mais íntima essência em si. Não tem como. Quem diz isso é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Soprou Deus nas narinas do homem o seu espírito. Se você acha que alguém não tem o Espírito de Deus, então esse homem não existe. Porque é dito que somente quando o Espírito de Deus entra, o homem tornou-se alma vivente. Tira o Espírito de Deus, sobra o quê? Nada. Então, o Espírito de Deus dentro do homem, atenção, isso é algo vital, isso é orgânico, isso é real. Agora, quando esse homem toma consciência desse ser divino em si, e somente quando toma consciência, é que o homem se torna casa de Deus. Ué, mas se Deus já estava no homem antes de o homem tomar consciência da sua presença, ele não era casa? Não. Por que não? Porque casa implica comunhão, implica relacionamento. Só podem habitar ou coabitar no sentido de habitação, tá? Coabitar no sentido de duas ou mais pessoas. Habitar é morar. Só se pode habitar juntos no mesmo teto, para que aquele ambiente se torne o seu lar, pessoas com afinidades, com comunhão. Tanto é que quando essas coisas boas acabam, se separam. Alguém tem que sair de lá. Então, quando o homem toma consciência da presença de Deus nele, o homem se torna casa de Deus. Somente. Então tem o homem que tem Deus dentro de si, mas que não tem a consciência da presença de Deus. E ele não é casa. Pode dizer que Deus está imanentemente nele, mas não o habita. Não tem o relacionamento, a comunhão, a intimidade, os laços, os vínculos. Certo? Então, Deus está imanentemente neste homem, mas o homem não é casa de Deus. Tem um outro homem que, tendo Deus imanentemente nele, ganha consciência da presença de Deus. E não somente, quando eu falo ganha consciência, não é ganhar o conceito e o conhecimento. Ganha consciência. Consciência, consciência. É uma ciência comum. Só pode haver consciência se houver dois. Se não houver dois, não tem consciência. Certo? Então, quando o homem adquire a consciência de Deus dentro de si, dessa presença, que gera o vínculo, a harmonia, o relacionamento, este homem se torna casa de Deus. Perfeito? Onde é que está aqui a dificuldade de muitos entenderem isso? É que a maioria das pessoas entende o homem como casa, assim, olha, você é uma casa, Deus pode vir ou não habitar dentro de você. No dia que você aceita Jesus, lá vem ele morar em você. Ele vem de onde, gente? Pelo amor de Deus. De onde é que Deus vem? De onde vem Deus? Porque só pode vir ou ir quem não está lá ou não está aqui. Como Deus ocupa todos os espaços, deixa eu corrigir. Como todos os espaços estão dentro de Deus, Deus não pode nem ir nem vir. Para recuperar aqui um pensamento de Aristóteles, Deus é o grande e único motor inamovível. Porque Ele é a fonte, a causa motora de tudo. Tudo se move porque Deus os move, mas Ele próprio, enquanto motor universal, não é movido por nada. Mas como é que Deus não é movido? Se você perguntasse, Aristóteles, como é que Aristóteles chegou a essa conclusão? Deus não se move? Por que não se move? Olha, porque movimento é uma questão de tempo e espaço. E tempo e espaço existem dentro de Deus.
Deus não pode sair do ponto A para o ponto B, porque Ele está no ponto A, está no ponto B e está em todos os pontos do ABC. Então não pode ir ou ouvir, já está. Ele preenche, Ele enche todas as coisas. Não é? Então, do mesmo modo que o homem se torna casa, quando adquire a consciência, o homem se torna templo do Espírito Santo. Se torna. Não porque Deus não estivesse, mas porque ele ganhou agora a consciência de quem é Deus. O único digno de ser adorado, de ser Deus dentro do templo que sou. Então não adianta dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Alto lá. Templo tem a dignidade de se receber o Deus cultuado. Se o Eterno não somente habita o teu ser, mas você, nesse templo, o adora, o reverencia, o ama, o obedece, você é templo do Espírito Santo. Entende isso? Então, quando diz, não entristeçais o Espírito de Deus, quer dizer, olha, lembre-se de uma coisa, todas as suas ações, todas as suas palavras, tudo que envolve a sua ação de pensar, de refletir e de manifestar essas coisas em ação, pode ou dar lugar ao diabo, permitindo que o espírito dele se instaure enquanto uma consciência diabólica, ou, e se isso acontecer, você entristece o Espírito Santo, ou então você vive em harmonia com o Espírito Santo. Para que você não entristeça o Espírito Santo, isso é apenas uma metáfora. Por que uma metáfora? Porque Deus não pode se entristecer absolutamente. O que é o entristecimento de alguém em relação ao outro? Quem aqui já se entristeceu com alguém? Por quê? Primeiro, porque você tinha uma expectativa, a sua expectativa em relação à pessoa foi frustrada. Perfeito ou não? A frustração é que causa o entristecimento. Puxa, eu não esperava isso de você. Fiquei triste. E Deus não pode ter essa expectativa, porque Ele sabe de tudo. A expectativa aponta para uma limitação no conhecimento. Deus conhece tudo, não pode. Uma outra situação, por que nós nos entristecemos? Não porque somos frustrados na expectativa, mas também porque nós depositávamos no outro um dever. E como ele não fez o dever que eu depositei sobre o outro, o não cumprimento do dever me ofende. Me ofende e eu me entristeço. E quando você deposita um dever sobre o outro, você agora passa a exigir e a requerer, enquanto condição da nossa amizade, o cumprimento desse dever. Quando você não cumpre, você então agora não tem mais como continuar o mesmo para com o outro. Você está profundamente entristecido porque o outro não cumpriu o dever que você depositou sobre ele. Como se ele fosse obrigado a fazer isso por você. E Deus não faz isso com ninguém. Deus não deposita dever sobre ninguém. Deus não exige nada de ninguém. Como não exige? Não. Você acha que se ele exigisse, com o poder que ele tem, você estaria do jeito que você está? Eu fiz uma pergunta. Se Deus exigisse algo de você, exigisse, Ele com o poder que Ele tem, você estaria desse jeito? Pastor, mas eu vejo a Bíblia cheia de exigências. Faça isso, não faz aquilo, acontece e tal. Não, Deus está nos ensinando qual é o caminho da vida. É por aqui, filho. E desse modo você chega à vida. Sua vida nesse caminho, nesse viver, nesse proceder.
E quando então nós não atendemos, que pegamos uma outra estrada, um outro caminho, o que o pai faz? O pai deixa ou ele impede? Ué, se ele impedisse, você não estaria lá. Simples assim. Mas para que ninguém pense que isso é um pensamento propriamente meu, uma filosofia minha, olhe para a parábola do filho pródigo. Se eu perguntasse assim, vocês já leram a parábola do filho pródigo? Quando o filho mais moço diz, dá-me a parte dos bens da herança, dos haveres, que me compete, que me pertence, o que o pai respondeu? Para você que já leu a parábola. O que o pai respondeu? Tem alguma coisa que ele tenha dito? Nada. Nada. Não é dito que o pai disse isso, aquilo outro, que ele ameaçou, que ele falou, que aconteceu. Não. Ele permite. E por que ele permite? Ora, isso é fundamento do seu caráter. Porque ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu liberdade. Você tem liberdade. Ah, pastor, eu sou calvinista, não acredito não. Você tem liberdade, inclusive, de não acreditar. Liberdade é algo que está aí. Você veio aqui essa noite porque você quis vir. Lógico, você é atraído pelo amor, pela palavra, pelos irmãos. Mas você poderia ter dito, eu não vou, ponto. E aí? Você não teria vindo. A mesma coisa acontece quando você comete um erro, um pecado. Você comete porque você pensou, cultivou e executou. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual você foi selado para o dia da redenção, né? Significa você viver em plena harmonia com a essência, com a vontade do Espírito de Deus, quem você habita. Ou seja, você tem que cultivar as virtudes de Deus, viver por meio dele. Toda vez que você age em desarmonia com o Espírito Santo, você dá lugar ao diabo. Você cai no extremo. E isso faz com que o Espírito Santo se entristeça. Repito, é uma metáfora para você entender. Tá? Não que ele fique lá, o Espírito Santo emburrado, triste. Puxa vida, meu filho morre de novo. O que foi, Espírito Santo? Hoje eu estou angustiado. Estou triste. O que foi? Não, a irmã Júlia não adianta falar. Então, nada pode frustrar o Espírito de Deus, porque ele é onisciente, sabe de tudo. Nada pode... Ele não se entristece porque o dever imposto, ou o suposto dever imposto, não foi cumprido, porque Deus é um Pai amoroso. E você não percebe em toda a parábola nenhum traço de mágoa no pai. Nenhum. E quando o filho volta, a explosão de alegria é grande demais. Há uma explosão de alegria. Ele faz uma festa. Você não vê traço de tristeza. Então o que significa essa tristeza? Há um texto, salvo engano, no Salmo de número 51, que Davi, depois de cometer aquele pecado contra Deus, contra Betseba, contra Urias, ficou um ano inteiro sem confessar seu pecado. Quando então o profeta foi lá e mostrou, e ele viu que aí houve naquele momento um reconhecimento profundo. Aí no meio da sua oração de arrependimento, Salmo 51, ele diz: não retires de mim a alegria da salvação. A tristeza do Espírito Santo, que diz Paulo, é a sua tristeza. Quando você entristece o Espírito de Deus, no sentido como está no texto, essa é a tristeza que você sente em relação a Deus. Nenhuma pessoa que conhece a Deus, que ama a Deus, que é casa de Deus, que é templo de Deus,
nenhuma pessoa é capaz de sentir prazer depois que peca. Ninguém. A não ser que você seja uma pessoa de consciência cauterizada. Não tem comunhão com Deus, aí não tem problema. Aí você é uma pedra. Mas se você está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, quando a verdade te ilumina, você agora ama, segue a verdade, vive em comunhão com Deus. Quando você erra, no sentido de errar o alvo, quando diz não entristeçais o Espírito Santo de Deus, é o seu espírito humano que se entristece. Você perde temporariamente a alegria da salvação, o gozo você não perde, não é a salvação. Você perde o prazer, a alegria. Vou dar um exemplo prático. Alguém aqui ou em casa que esteja ouvindo já feriu alguém a quem você muito amava? Você ama muito e você feriu aquela pessoa. Você fica feliz? Você vai trabalhar feliz? Você tem um dia feliz? Como é que fica seu dia todo? Até você voltar para casa e resolver aquela palavra que você falou. Como é que você fica? Triste. Você perdeu a alegria do amor. Você não perdeu o amor, mas aquele erro que você cometeu, ele se estabelece no coração enquanto tristeza. Eu fico imaginando Pedro, né? O apóstolo Pedro. Quando ele... Porque Pedro é o seguinte, Pedro, a despeito de todos os problemas que ele tinha, ele amava muito o Senhor Jesus. Amava muito. Era um jeito diferente de amar, né? Porque João é o discípulo do amor, também amava o Senhor. E os demais discípulos também amavam o Senhor, mas Pedro era a fera. Não tem a bela e a fera? Pedro é a fera que amava, mas sendo fera. Pedro era impulsivo, era fraco, mas ele amava Jesus. Imagina agora aquela cena quando Jesus foi preso, Pedro o acompanha de longe, e João dá alguns detalhes interessantes dessa trama no momento que Cristo é preso. A construção da imagem que a Bíblia coloca, os evangelhos colocam, é assim: Jesus numa sala, sendo espancado, João ao lado de Jesus, enquanto ele é espancado. Fora da sala, num pátio mais distante, Pedro de longe, o amor o atraiu até lá, mas a covardia não permitiu chegar mais próximo. E os demais discípulos fugiram. Agora daqui Pedro olhava por uma janela, possivelmente, ou por uma porta. Imagine como você quiser. Mas o texto permite entender que ele via Jesus sendo golpeado. Então pensa na situação de Pedro. Ele amava Jesus, como você ama Jesus. Cristo sendo golpeado, cuspido, humilhado. E este que ama de longe, com a covardia de não se aproximar e com medo de ser preso também. E agora daqui ele diz a primeira vez, alto e bom som: eu não conheço aquele homem. Olha a situação. Na insistência ele torna a dizer: eu não conheço aquele homem. Mas ele conhecia, poxa. Olha, se tinha alguém que conhecia, era ele, porque ele viu aquele Jesus glorificado lá no monte da transfiguração. Ele viu a glória dele. Ele sabe quem ele é. Mais do que os demais apóstolos, né? Com exceção de Pedro e Tiago, de João e Tiago, porque os três viram a glória dele. E aí pela terceira vez ele diz: eu não conheço esse homem. E agora, para poder justificar e deixar muito claro que ele não conhecia de fato, ele começa a espraguejar contra Cristo, talvez, contra a mulher, talvez. E aí ele começa a soltar lá os seus palavrões, para tentar provar que ele não conhece aquele camarada lá. Mas o texto bíblico mostra que no momento em que ele diz, o galo canta, e Jesus olha para Pedro. Aí os olhares se cruzam.
os olhares se cruzam. E o olhar de Cristo certamente não era dizendo, eu não te avisei, nada disso. Talvez fosse o contrário, era um olhar como quem dissesse, Pedro, é por isso que eu estou aqui. Porque você é fraco. Essa é a razão. Porque você é pecador. Porque você é covarde, é mentiroso. Então a minha morte é para alcançar e curar o seu coração. Então Cristo olha. O olhar de Cristo penetra o olhar de Pedro. O galo canta. Esse galo deve se entender. Não enquanto um galo, uma galinha cantando. Tudo bem, teve um galo lá, mas, poxa, vamos tentar erguer um pouco o nosso pensamento. É o despertar. Oi, ei. O galo não é o despertar? O cantar do galo não é o despertar? O despertar da manhã, o despertar de quem está dormindo. Então, quando o galo canta, desperta-se a consciência. E Pedro agora ele pode enxergar o que até então não enxergava. O problema é que ele não tinha, ou melhor, que ele já tinha feito o que não deveria fazer. Ele já disse e Jesus ouviu. E Jesus ouviu o que Pedro fez. E agora Pedro sai correndo, desesperado, e recebe somente a notícia, posteriormente, de que Jesus havia sido crucificado. Porque ele não acompanha a crucificação. Junto à cruz, estava ali somente algumas mulheres, João, e agora é o grande problema. Porque Pedro ama Jesus. Jesus foi crucificado e morto. Como é que você resolve o problema com um morto? Como é que você resolve um problema de pedido de perdão, de reconciliação, de abraço, daquela pessoa que não está mais aqui? Por isso, amem as pessoas enquanto vivas. Depois de morrerem, só sobra o remorso. O remorso. Agora eu fico imaginando aqueles 3 dias e aquelas 3 noites de Pedro, antes da ressurreição. Porque ele não sabia que Jesus ia ressuscitar. Ele não sabia. Bem, sabia, mas não sabia, né? Sabia porque Cristo havia dito. Mas não sabiam, porque eles não entendiam, como você entende hoje. Então a Bíblia diz que os discípulos se reuniram num lugar, juntos, um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites. No livro Os Caminhos da Vida que eu estou escrevendo, eu narro uma cena dessa. Quando os discípulos estão ali depois da morte de Cristo, antes da ressurreição, né? O silêncio absoluto, a tristeza absoluta. E eu fico pensando, Pedro, né? Ele entristeceu o Espírito Santo. E ele, consequentemente, e portanto, só podia estar triste. É isso que é não entristecer o Espírito Santo. Não vai ficar pensando você que você vai entristecer o Espírito Santo, você vai ficar aqui rindo, contando piada e ele lá triste no canto dele. Gente, mas que coisa mais sem futuro é essa? Que Deus é esse? Você perde o gozo, você perde o prazer, você tem vergonha, você fica destruído, dói os ossos. É isso que significa entristecer o Espírito Santo de Deus. Agora você imagina quando ao cabo de 3 dias e 3 noites, pensem comigo, Maria Madalena vai ao sepulcro, encontra Jesus ressurreto, portanto a primeira pessoa a saber efetivamente da ressurreição, a ver efetivamente o Cristo ressurreto. E agora Jesus fala assim para Maria: vai e diga, olha o que Jesus está falando, vai e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei
e que me encontrarei com eles lá na Galileia. Espera aí. Pedro é discípulo? Era discípulo? Fazia parte do grupo de discípulos? Não era um entre os 12 discípulos? Por que diga aos discípulos e a Pedro? Qual a importância de Pedro nesse contexto? Porque Jesus sabia que Pedro estava precisando de uma cura, com respeito ao que ele havia feito. Uma restauração, uma mudança. Como é que eu sei disso? Leia com atenção capítulo 20 e 21 de João. Diz que Jesus estava, Pedro e mais 6 discípulos, estavam pescando no Tiberíades. Pescando no Tiberíades, a noite toda, pegaram nada. Voltando de manhã cedinho, o sol estava nascendo, aí eles viram que tinha alguém na praia, em pé, ainda distante. Olha a história que está na escritura. Aí então, João olhou, deu uma cutucada em Pedro e disse: é o Senhor. Pedro, quem? O Senhor. Aquele é. Quando Pedro olha, Pedro, nu como estava, sem as roupas, não permitiu, não esperou que o barco chegasse, antes pulou das águas para chegar primeiro que os demais discípulos. Tamanha era a ânsia desse reencontro. Acho que ele queria conversar num secreto, num particular. Jesus, quando ele foi falando para resolver aquela questão, os outros chegaram, não deu tempo. Aí Jesus está ali, pão, mel, peixe e mel, né? É peixe e pão. Peixe e pão, eles comem ali. Comendo, aquele silêncio, ninguém ousa dizer nada. E aí Jesus olha e fala: Pedro, pois não, Senhor, tu me amas. Você percebe que agora tem um processo de cura aqui? Jesus deu a chance a Pedro de por 3 vezes falar que amava Cristo, para curar as 3 vezes que ele disse que não o conhecia. E nesse momento, portanto, restaura-se no coração de Pedro a alegria da salvação. E o Espírito Santo, portanto, não está mais triste. Nós precisamos ler a Escritura buscando compreender essas coisas. Quando eu leio, não entristeçais o Espírito Santo, eu fico imaginando, peraí, então eu tenho o poder de entristecer o Espírito de Deus? Seria como uma formiga causar em você o entristecimento. Está lá o Cadma abatido, triste. Aí a Cadma fala: o que foi, meu bem? Eu estou te vendo tão abatido, já tem 3 dias, você não come. Numa angústia que foi aquela formiguinha. Faz sentido, irmãos? Isso é porque é o Cadmo, em relação à formiga. E de que tamanho é o Deus que você crê? Ele não pode ficar acuado, encolhido, mufino. Não é? Então, quando diz que Deus se entristece, ele se entristece. Que ele chora. Mas não confunda os seus sentimentos, o seu entristecimento, o seu choro, com o de Deus. Todas essas são palavras que nós chamamos de palavras antropomórficas, em que você confere ao divino um elemento humano. Não que ele fosse humano, mas para você poder ter uma noção básica, quando você se entende. E aí você então pode compreender como se relacionar com o eterno, com o mistério. Como é que eu vou me relacionar com o mistério, se eu não tiver uma visão antropomórfica da coisa? Deus é mistério ou não é mistério? E continua sendo mistério. E será eternamente mistério. Nunca ninguém vai desvendar Deus.
O que você conhece de Deus é o que está lá em Romanos 1, o que de Deus se pode conhecer. Ó. O que significa que existe um conhecimento ínfimo, humano, possível, porque Deus habita em luz inacessível. Olho jamais viu, nem é capaz de ver. Que seja homem jamais viu, nem capaz de ver. Então a Bíblia usa essa linguagem antropomórfica para nós podermos entender a nossa relação com o divino, aferir a nossa relação com o divino, e assim nós podermos, portanto, estabelecer uma relação, um caminho minimamente seguro para fazer a vontade do Pai e agradá-lo. Entenderam? Então, glória a Deus por isso.